Bom dia! Bom dia, bom dia! Sextou por aqui. Momento da gente começar o nosso encontro falando sobre desenvolvimento sistêmico, com um assunto muito pedido, inclusive, porque existe uma confusão muito grande em relação à lei do pertencimento, quando a gente fala de constelação. Vou falar um pouquinho para vocês, contextualizar, logicamente, o que a gente está fazendo aqui, mas existe uma grande dúvida sobre o que é incluir, né? A gente fala, meu Deus, mas como é que eu vou incluir um assunto tão pesado para mim? Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou liberar? Como é que eu vou colocar isso no meu coração se é um negócio tão difícil, né? Um abuso, uma violência, uma traição. Como é que eu vou ter a capacidade de incluir isso e respeitar isso? Então, nós vamos falar sobre as profundezas desse tema, e eu vou fazer aqui como uma sessão bem especial. Então, chame os seus amigos, chame as pessoas que você acha que vão, né, se beneficiar aqui do nosso encontro de hoje. Vou tomar um golinho de café enquanto o pessoal vai chegando. Lembrando que é bem legal você compartilhar com os amigos, porque isso vai trazer aí mais consciência para as outras pessoas, e muitas vezes a única contribuição mais efetiva, né, de consciência que a gente pode fazer é encaminhar uma live e deixar esse tipo de assunto reverberar, se movimentar. Se as pessoas vão aceitar os presentes, daí não é com a gente, né? Aí as pessoas vão se movimentando, vão aprendendo, vão o tempo dela também recebendo o que elas dão conta de receber. E a gente tá aqui para aprender um pouquinho mais nesse dia de hoje, tá? Tô encaminhando para algumas pessoas aqui também. E já vamos começar o nosso encontro de hoje, tá? Gostaria já de convidar vocês também a pensar comigo assim, quais são as situações hoje que acontecem na sua vida que são situações bem desafiadoras para você no quesito relacionamentos, não necessariamente relacionamento de casal, tá? Mas relacionamento com as pessoas, talvez com alguém do trabalho, talvez com algum tipo de cliente. O que tem acontecido na sua vida que tem feito você se sentir traída, abusada, desrespeitada? Porque hoje a ideia aqui é realmente fazer um movimento de você enxergar o além do aparente das traições, o além do aparente das violências, dos abusos que acontecem na nossa vida, na vida da nossa família. E a partir desse olhar, você conseguir se libertar, você dar um novo passo, você romper com esse movimento de ficar morando no passado. Então, eu tô procurando aqui uma cartinha da ruptura. Deixa eu ver onde que ela tá aqui. Ela vai nos apoiar também aqui, ó. Esse aqui é o movimento que nós vamos fazer hoje, juntos, tá? Nós vamos romper com essas impressões de que a gente tem que morar no passado, com essas impressões de que a gente tem que ficar presa a um sentimento de algo que nos fez mal lá atrás, porque a gente não sabe o que fazer com isso, não sabe como lidar com isso, tá? E aí, então, nós vamos ser capazes de reconhecer que esse cadeadinho aqui está aberto. Esse aqui é o estado onde nós estamos na vida. Tem uma cartinha que eu deixei preparada aqui. Bom, eu sou Paula Cassanho Vaz, psicóloga, consteladora familiar, e a minha missão aqui, tá, para quem tá chegando agora, é trazer para vocês consciência sistêmica. O meu trabalho, ele se baseia, ele está sempre norteado pelas leis sistêmicas que foram observadas por Bert Hellinger, ou seja, a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais voltados para a lei do pertencimento, justamente porque é o movimento que está por trás desses ranços que a gente acaba tendo das pessoas, das situações difíceis que acontecem com a gente e que deixam a gente morando no passado, tá? Então eu tinha preparado essa cartinha, duas cartinhas aqui, que são exatamente a base do nosso relacionamento com a vida quando tem algo muito difícil acontecendo ou já aconteceu e se transformou num trauma. Pertencemos por meio da leveza ou da dor. Você decide. Olha que forte que é isso. Pertencemos por meio da leveza ou da dor. Você decide. Paula, eu decido? Como assim que eu decido? Eu quero leveza. Por que fica tão pesado? Por que tem tanta dor na minha vida? Por que eu repito tanto padrão? Porque o pertencimento, ele não tem a ver com os seus desejos, com as suas vontades cognitivas, racionais, comportamentais.
Vou explicar. Graças ao nosso movimento de memória celular, graças à nossa vinculação espiritual, que não é religiosa, e também celular e genética com a nossa família de origem, nós temos uma tendência a repetir tudo aquilo que já foi vivido por eles. A repetir tudo aquilo que já foi vivido pela nossa família de origem. Pai, mãe, avós, bisavós, tataravós e etc. Eu costumo dizer que quando a gente está lá sendo concebido, a gente vai fazer nossas comprinhas sistêmicas. A gente dá uma passeadinha lá na árvore genealógica e começa a colocar na nossa sacolinha da vida o que a gente vai querer repetir. Óbvio que isso não é consciente e que não é tão linear assim, né? Mas é como se eu fosse lá e falasse assim, nossa, poxa vida, problema com filhos, ou dificuldade para engravidar, ou ai, abortos. Nossa, todas as mulheres da minha família tiveram abortos. Que legal, vou colocar isso aqui na minha caixinha, também quero. Nossa, dificuldade com saúde. Uau, como seria se eu fosse igual as mulheres da minha família que tiveram pressão alta, que tiveram endometriose, que tiveram, sei lá, fala aí o que as mulheres da tua família tiveram. Que tiveram câncer, que tiveram enxaqueca, crises ferozes de enxaqueca, muita cólica nas menstruações. Uau, que legal. Vou comprar pra mim também. O que mais? Ai, problema de dinheiro, né? Problema de dinheiro, latino-americano, colonização aqui no Brasil. Poxa, legal, problema de dinheiro vai honrar bastante a minha família. Então, inconscientemente, nós temos essa tendência a pegar, literalmente comprar como se fossem nossos, alguns padrões que já foram vividos por muitas gerações lá de trás da nossa família de origem. E a isso eu dou o nome de pedagogia sistêmica. Existem explicações científicas para isso, inclusive com a psicogenealogia e com a epigenética. A epigenética é uma abordagem da biologia que faz vários estudos sobre como a memória celular impacta em quem nós somos hoje. A influência da memória celular, ou seja, essas informações genéticas que já estão treinadas nas nossas células para repetir, para fazer igual, já está pronto. Então, vamos supor que na minha família existe essa tendência, então, a ter câncer. Existe uma alta probabilidade, a minha própria mentalidade conectada com as minhas células, com essas informações que vêm de várias gerações. Então, percebe que existe uma combinação da mentalidade, daquilo que eu acredito, junto com as minhas células, junto com essas histórias da família, que me fazem ter uma tendência maior a repetir as mesmas questões. Porém, se você está aqui me ouvindo, eu acredito muito. Agora já esfriou o café. Se você está aqui me ouvindo, eu acredito muito que se você fosse me verbalizar, você diria assim para mim, Paula, mas eu não quero repetir. Eu não quero ser igual a minha mãe, eu não quero ser igual a minha tia, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero sofrer, eu não quero sofrer o que minha mãe sofreu com meu pai, por exemplo. Eu não quero sofrer o que meu pai sofreu com a minha mãe. Eu não quero sofrer o que as mulheres da minha família sofreram, as violências que elas sofreram. Eu não quero ser traída como fulanas e fulanas de tal foram traídas na minha família. Aí existe um movimento bem importante que eu já quero trazer aqui pra você, que também está ligado à lei do pertencimento. E repete assim comigo, por favor. A minha intenção determina meu resultado. A minha intenção determina o meu resultado. Você não tem o direito, você não consegue acessar o direito, na verdade. O direito todos nós temos, aliás, nós temos o dever de fazer diferente da nossa família. Mas você não consegue acessar, você não consegue pegar pra você, você não consegue se apropriar, ó. Fazer esse movimento de se apropriar e transformar o seu destino e transformar o rumo, converter o rumo. Eu tava indo pra cá, porque a família inteira ia pra cá, e agora eu quero me direcionar pra cá. Então a família não ganhou dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Eu vou ser a milionária da família, eu vou ser a bilionária da família, eu vou ser a mulher de negócios da família. Esse é meu desejo. Ou eu vou ter relacionamentos saudáveis, eu vou ter um relacionamento gostoso, eu vou ter um relacionamento prazeroso, um relacionamento leve. Porque a família vivia relacionamentos pesados, com abusos, etc. E eu quero me virar pra cá. Percebe? Todas as pessoas da minha família foram CLT ou foram funcionárias públicas. Eu não quero, eu quero empreender, eu quero virar pra cá. Então todo esse movimento que eu tenho de querer virar pra cá, fazer a minha conversão, mudar o rumo
do destino da minha família é algo muito forte, algo muito profundo. Que mesmo que você queira, lá no seu entendimento, lá no teu racional, lá nos teus desejos, na sua construção de visão do futuro, que você fala, cara, é isso que eu quero, é isso que eu desejo pra minha vida, é isso que eu vou fazer a todo custo, custe o que custar. Enquanto a sua intenção não estiver alinhada com a lei do pertencimento, enquanto a sua intenção não estiver respeitosa com o passado teu, da tua família, dos teus ancestrais, você não conseguirá se apropriar do seu direito / dever de fazer diferente. Paula, como que eu sei que eu tenho um problema? Como que eu sei que eu não estou autorizada sistemicamente a fazer diferente? Primeiro, você vai ver que você tenta fazer diferente, que você tem comportamentos para fazer diferente, que você conscientemente faz coisas para levar você para outro rumo, mas você vai, de repente, a hora que você vê o resultado é o mesmo. Ao invés de você ir e continuar, você faz bumerangue, sabe? Assim vai, voltou, voltou. Por quê? Porque a nossa alma deseja pertencer. E aí vem uma outra frase que eu gosto muito que diz o seguinte: fazemos de tudo para pertencer, inclusive permanecer pobres, doentes e infelizes. Como chega essa frase aí para você? Fazemos de tudo para pertencer, inclusive permanecer pobres, doentes e infelizes. Perceba quais são as áreas da tua vida que você olha e fala assim, gente, mas eu já fiz tantas coisas para mudar isso aqui e isso ainda não mudou. Esses dias entrou em contato comigo uma pessoa que me disse assim, Paula, eu fiz vários workshops, eu fiz várias leituras, eu tenho feito terapia, eu tenho feito constelação, já fez coisa comigo também, já fez vivência comigo, né? Eu tenho feito a minha parte, eu tenho feito as orientações, mas mesmo assim a minha vida tá muito difícil. Eu nunca passei por uma situação tão difícil como eu estou passando agora. Você pode me ajudar? O que eu posso fazer aqui para poder mudar tudo isso? Olha que forte que é o que ela me trouxe. Que ela está fazendo coisas diferentes, que ela está se movimentando, que ela está criando novos comportamentos, que ela racionalmente já fez ou está fazendo aquilo que teoricamente se requer para mudar de vida, e mesmo assim a vida dela não só, aparentemente, no meu ponto de vista, não mudou, como está pior do que antes. Então, o que me vem imediatamente, mesmo sem abrir o prontuário dela, que existe algo muito profundo que ela ainda não está respeitando sobre a história dela, sobre a história de relacionamentos dela e sobre a família dela, sobre pai e mãe. Eu posso afirmar, com uma experiência de 10 anos de consultório, 10 anos hoje trabalhando como consteladora, eu posso afirmar, 10 não, 9 anos, trabalhando como consteladora, eu posso afirmar, sabe, com certeza, que 90%, para não falar 99%, eu vou falar 95,37% de tudo que está se movimentando com dificuldade, com atraso, com falta, com escassez, com dor, com abuso, com violência, com doença e etc. na sua vida, tem a ver com duas coisas principais. Demandas que você ainda tem com teu pai e com a tua mãe. Escreve isso, fazendo um favor, tá? Demandas que você tem com teu pai e com a tua mãe. Algo que você acha que teu pai e tua mãe deveria ter feito que não fizeram, ou que não deveriam ter feito e fizeram. Ou, número 1, demandas com o pai e com a mãe, ou questões que você não concorda com a sua própria história. Vou falar 3, então. Demandas com o pai e com a mãe, que é direto, né? Das suas demandas de criança, da sua experiência de vida com teu pai e com a tua mãe. 2, você com a sua própria história. E 3, a lealdade invisível, as lealdades sistêmicas que estão vinculadas às histórias de família. Então, sabendo disso, o que a gente pode fazer? Nós podemos começar a gerenciar isso, nós podemos começar a movimentar isso para uma outra direção. Então, esse é o primeiro ponto aqui, tá? Então, eu quero que vocês tragam aqui para mim, de preferência, vocês escrevam aqui
no próprio chat aqui, tá? Eu gostaria que vocês me contassem um pouquinho que área da tua vida você percebe que está assim, Paula, tá tão difícil, parece que nossa, eu faço, e ao invés de melhorar, só piora. Vocês conseguem escrever algo aqui pra mim? Pode ser na área financeira, pode ser na área de relacionamento de casal, pode ser na área de relacionamento com pessoas, com pares, com trabalho, né, com pessoas do trabalho. Como se libertar de demandas de pai e mãe? Ótimo, vou deixar anotadinho aqui para daqui a pouco falar sobre isso, tá? Como se libertar das demandas de pai e mãe. Talvez eu faça uma live só disso, Lê. Financeira. Fazer exercício do perdão. Ótima, vamos falar de perdão já. Na sequência nós vamos até falar já de perdão, porque perdão é o principal assunto aqui em relação à nossa live de hoje. Inclusive quero perguntar, vida profissional não deslancha, tá? Deixa vocês escreverem que daí eu vou perguntar pra vocês uma outra coisa aqui. Tá? Então qual é a área da tua vida que você percebe que você tenta movimentar alguma coisa, mas tem sempre uma grande dor, tá? A Mi tá falando eu com a minha própria história. Sim, existe algo que você ainda não perdoou da sua história, existe algo que você sente dor, arrependimento em relação à sua própria história. Se quiser falar um pouquinho mais sobre isso, até vou anotar a palavrinha arrependimento aqui, porque arrependimento eu acho que é uma palavra que a gente aprendeu, principalmente religiosamente falando, a gente aprendeu a usar ela de uma forma muito distorcida, sabe? Dentro da religião, da maior parte das religiões, existe esse movimento da gente olhar para algo que a gente fez e que teoricamente não foi bom, ou foi um pecado, foi uma coisa que não era de Deus, e a gente se arrepender, e isso deixa a gente no reino da culpa. Mas não a culpa que liberta, porque a culpa ela pode nos ajudar demais, né? Inclusive ontem eu vi vários podcasts, quando eu viajo na estrada eu ouço vários podcasts, e ontem alguém de algum dos podcasts falou assim, que a culpa é minha, a culpa é sempre minha. Acho que foi a pessoa disse que atendeu alguém e a pessoa disse que a cliente falava assim, a culpa é sempre minha, eu nunca vou falar que a culpa é de outra pessoa, a culpa é sempre minha. Daí disse que a pessoa que estava atendendo falou, mas como assim a culpa é sempre tua? Isso não é pesado pra você? Ela falou, não, pelo contrário. Se eu coloco a culpa fora de mim, eu não posso gerenciar, eu não posso fazer nada sobre isso. Agora, se a culpa é sempre minha, eu sempre tô com o poder na mão de fazer o que eu posso fazer para poder resolver a situação. Eu falei, nossa, gente, gostei. Não é interessante isso, né? A Isa tá falando, parece que quanto mais consciência eu tomo, mais desafiador fica. Uau, isso faz sentido também. Financeira, vida profissional e financeira. Vocês percebem, gente, que a maior parte é vida profissional e financeira? Interessante. Eu posso afirmar aqui pra vocês que a maior parte de vocês que estão escrevendo que tem uma dificuldade, que tem um desafio maior na vida profissional e financeira, tem algo muito forte sobre você que você não perdoou, que você acha que você tá fazendo errado. Além disso, existem coisas, como eu disse, demandas com teu pai e com tua mãe, e provavelmente demanda com os teus relacionamentos. Ou você se compara com várias pessoas e você acha que você não é boa o suficiente, né? Ou você tem um relacionamento de casal que você, inclusive, talvez aprendeu dentro da tua mentalidade, dentro do teu desenvolvimento emocional, inclusive, você aprendeu a separar. Ou eu vou ser feliz no amor, ou eu vou ser feliz na minha profissão e no meu dinheiro, né? Existem também, eu percebo, muitas dificuldades que estão acontecendo na vida de muitas pessoas que têm relacionamento de casal, da inversão das polaridades. E isso é uma distorção muito grande que aconteceu em relação ao que é o papel do homem e o que é o papel da mulher. E muitas vezes a mulher ela está mais na polaridade masculina. Nós temos uma energia do feminino não, das mulheres, porque o feminino é outra coisa, né? E nós estamos vivendo aí, principalmente depois da Revolução Industrial e de várias coisas que fizeram depois a mulher sair e falar e gritar e colocar a voz para fora e começar a trabalhar e começar a fazer as coisas, começou um movimento de negação do feminino. Eu não posso ser mulher, porque eu tenho que ser igual ao homem, eu tenho que ir pro embate igual ao homem, eu tenho que trabalhar igual ao homem, eu tenho que ganhar igual ao homem, eu tenho que fazer igual ao homem. E a mulher passou a negar o feminino dela. Que é o feminino? O feminino é a capacidade de acolher, é a capacidade de criar, gestar, desenvolver, cuidar, nutrir, né? E graças a esse movimento de ir para esse masculino dessa forma exagerada, dessa forma distorcida, dessa forma comparativa e competitiva,
nós fomos perdendo essa ligação com aquilo de mais essencial que existe do nosso feminino. E em contrapartida, os homens, eles tiveram que baixar também a guarda. Por quê? Porque com toda a violência que a mulher veio para eles, que nós viemos, inclusive, que veio das outras gerações, mas nós também temos isso, com toda a violência que foi em relação ao homem, ao masculino, o homem não pode mais gritar, o homem não pode mais exercer o movimento dele, de que é um movimento mais agressivo, mais impositivo, mais forte, fisicamente falando. Ao mesmo tempo, se ele chorar, ele é um fraco, ele não pode ter depressão, porque daí, se ele tá na depressão, ele é um fraco e tudo mais. Então, esse homem, ele acabou indo mais para a polaridade feminina do que para a própria masculina. Então, nós temos uma distorção muito grande entre feminino e masculino na sociedade como um todo. Só que as nossas expectativas, elas estão lá no reino dos homens das cavernas. Porque o que a mulher espera do homem? Se você for me falar aqui, se você profundamente, sinceramente for me falar, o que a mulher espera do homem? Por mais que você seja uma mulher independente, por mais que você seja uma mulher que vai lá e faz, que fala que não precisa de ninguém, que agita, que resolve, que tem potência, que tem resultados, que tem uma vida profissional super massa, que tem resultados financeiros extraordinários, por mais que você seja um espetáculo financeiramente, profissionalmente falando, e que você resolva tudo na tua casa, que você seja um pererão, que você consegue subir, que você resolve até coisa de eletricidade na tua casa. No fundo, se você me responder com muita sinceridade, o que uma mulher espera de um homem, o que você vai me dizer? Um minuto de silêncio. E se a gente tiver homem aqui assistindo, por mais que você admire a sua mulher trabalhando, que você goste da sua mulher fazer as coisas, da sua mulher ser proativa, da sua mulher também trazer dinheiro para casa e tudo mais, o que você espera de uma mulher? O que nós esperamos de verdade de uma mulher? E isso tem a ver com as suas demandas de pai e mãe, tá? Perceba bem isso. Perceba bem isso. Porque as mulheres esperam algo dos homens, os homens esperam algo das mulheres, e nós todos esperamos algo de homens e mulheres. Isso é a mesma coisa que a gente esperava do nosso pai e da nossa mãe. As meninas estão escrevendo ali, espera proteção, ação, posicionamento. Provavelmente alguém vai escrever provisão, ou seja, trazer dinheiro para casa. Percebe? E o que a gente espera da mulher? Por mais, tanto é que eu atendo muitas mulheres que falam, Paula, eu me sinto muito culpada de não fazer comida na minha casa. Eu me sinto muito culpada de não ter tempo para fazer tal coisa na minha casa. Eu preciso contratar alguém para fazer os mimos da minha casa porque eu mesma não consigo fazer, porque eu não tenho tempo para isso. Mas no fundo, muitas mulheres ainda acham que deveriam cuidar de coisas de casa que não estão cuidando porque não tem tempo e não faz nem sentido. Então, gente, um passo importante aqui para a gente começar a se movimentar num processo mais de usar o nosso pertencimento na luz, repete assim comigo, todos nós já pertencemos ao nascer, ou melhor, na nossa concepção, concebeu, pertenceu. No momento que nosso pai e nossa mãe deram o espermatozoide e o óvulo, que nos geraram ali, que foi feita a nossa concepção, a partir daquele momento você já passou a pertencer e não tem como não pertencer mais. Então assim, não existe não pertencer. Você vai pertencer de qualquer jeito. Por isso essa cartinha é tão importante. Pertencemos por meio da leveza ou da dor. Você decide, mas esse você decide não é tão simples assim. Porque para você pode decidir mentalmente, mas para você decidir, agir, se apropriar e viver isso, pertencimento na leveza, você precisa se desenvolver. Você precisa se trabalhar, você precisa fazer sessão, precisa fazer mentoria, tá? Aliás, 2 vagas novas de mentoria eu estou abrindo agora, tá? Para mentoria individual. Fiquem sabendo aí que eu estou abrindo 2 vagas de mentoria e a minha agenda para sessão individual tá bem pequena, porque eu fiz vários movimentos novos, estou com bastante cliente de mentoria novos, né? Então a minha agenda para sessão individual tá um pouquinho mais desafiadora, mas se você deseja ser atendida por mim, você pode entrar em contato. Eu mesma vou alinhar com você uma agenda pra gente fazer a sua sessão,
tá? As minhas sessões têm uma média de duração de pelo menos 2 horas, que a gente fica juntos ali, então é uma sessão bem completa, a gente olha para muitas coisas, eu passo muito recurso para os meus clientes em sessão, né? Então, por isso a minha agenda ela é um pouquinho mais justa, eu não consigo fazer uma sessão de 1 hora, pelo menos 1h30 ali a quase 2 horas, tá? Mas esse é só um adendo. Ok, então, existe uma forma de eu pertencer na leveza, mas para isso eu preciso estudar, eu preciso me desenvolver, eu preciso liberar demandas, eu preciso liberar expectativas e projeções que eu fui criando dentro da minha mente, que formaram um mundo da imaginação. E a partir desse filtro, desse mundo da imaginação, pai e mãe deveria ser assim, homem deveria ser assim, mulher deveria ser assim, uma boa vida financeira deveria ser assim, um bom relacionamento deveria ser assim, deveria. Então, primeiro que eu não passo pela própria experiência. Eu não deixo a experiência acontecer comigo para eu, inclusive, descobrir qual é o meu jeito. E essa é uma pergunta que eu faço todos os dias para mim. Verdade, o que funciona para mim? Essa pergunta, ela vale para todas as áreas da sua vida. Verdade, o que funciona para mim, para Paula, para Lê, para Mari, para Lilian, entende? O que funciona para você não necessariamente é o que funcionava para tua mãe, para teu pai, para tua amiga, ou mesmo para a pessoa que você está se modelando. Então, a hora que você olha uma pessoa de sucesso e fala, gente, eu quero ser igual a essa pessoa. Aí você começa a conversar com você mesmo. E aí você começa a se cobrar para ser igual àquela pessoa. Mas você está desejando ser igual àquela pessoa naquilo que você está vendo sobre aquela pessoa. Você nem sabe o que é verdade. Você não sabe nem o que é verdade sobre aquela pessoa e menos ainda não parou para prestar atenção sobre o que funciona para você. Eu fui num evento aqui que eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. E eu tinha muita vontade de perguntar para ela sobre todos os processos que ela estava vivendo na questão de relacionamento de casal. E foi muito massa conversar com ela. Foi muito massa. Porque assim, a gente olha nas redes sociais e a gente cria uma imagem daquilo. A gente vê só a parte bonitinha. A gente vê o que as pessoas postam. As pessoas não vão postar as provações dela, não vão postar os desafios que elas estão vivendo. Elas não vão postar todas as horas que elas estão chorando lá, porque alguma coisa não está dando certo, porque ela não sabe nem se ela quer mais ficar naquela relação, por exemplo. Se ela está numa dor, numa depressão, ela não vai postar isso. E quando a gente vai conversar com as pessoas e ver a verdade sobre a vida delas, a gente vê que não é aquilo que está sendo postado ali. Aquilo lá é uma partezinha, piquititica, tá? Então, isso também é importante aqui dentro da nossa conversa. Mas então, vamos voltar ao tema que nós estamos falando aqui hoje. Incluir não significa conviver. Para que a gente possa se libertar, para viver uma vida livre dos padrões repetitivos, para que a gente possa fluir na vida, uma coisa muito importante, então, é que a gente precisa olhar para tudo aquilo que aconteceu no nosso passado com respeito, com honra e com gratidão. Vamos escrever essas 3 palavras? Olhar para o nosso passado com respeito, honra e gratidão. E aqui começa o nosso maior desafio. Porque nós aprendemos a julgar as coisas como certo e errado. Então, se algo me aconteceu no meu passado, como por exemplo, vamos supor que você tem uma questão de relacionamento de casal. E você teve um abuso quando você era pequeno. Você teve um abuso sexual, por exemplo, tá? Qual é a chance de você olhar para esse abuso e entender que essa situação tão difícil, tô falando abuso porque já é logo para pegar na ferida mesmo, tá? Porque é muito sério, muito profundo e muito doloroso viver um abuso sexual, tá? Então, se eu olho lá atrás na minha história e eu vou olhar para esses abusadores, para esse abusador, para essa abusadora, né? Se eu vou olhar para essa história, qual é a chance de eu olhar para isso com respeito? Qual é a chance de eu olhar para isso e entender que dentro de todas as condições da minha vida, da minha família, dos meus cuidadores, das pessoas com quem eu convivia e também as minhas ligações de alma, de destino com as mulheres da minha família, com as pessoas da minha família, fizeram com que inconscientemente eu atraísse uma situação tão pesada e tão difícil para minha vida. E aqui nós precisamos considerar uma palavra que eu sei que muitas pessoas têm uma grande dúvida sobre isso, que é a palavra destino.
Dentro da visão sistêmica, tá? E eu acredito que tem várias filosofias que também entendem isso, mas eu vou falar dentro da visão sistêmica, principalmente olhando para a questão da constelação familiar. O que nós entendemos? Que nós somos mais vinculados e mais presos ao destino da família, ou seja, essa forma de funcionar da família desde muitas e muitas e muitas gerações lá atrás. Nós somos tão presos a isso que por conta da memória celular, como eu estava falando lá no comecinho, e também por conta dessa vinculação espiritual não religiosa que a gente tem com a nossa família, a nossa tendência é repetir esse destino. Só que, enquanto nós estamos inconscientes, nós pertencemos por meio da dor. Então, nós pegamos as dores mais pesadas da nossa família e colocamos elas em prática na nossa vida. E por isso nós contratamos, vamos escrever aqui, ó, contratamos abusadores, contratamos violentadores, contratamos falências, perdas de todos os tipos, contratamos doenças, tudo para pertencer. Então isso é uma coisa que precisa ser entendida aqui. Isso é um fundamento. Paula, não concordo com o destino. Várias pessoas olham para mim e falam, não concordo com o destino, não acho que a gente tem um destino. Você não tem realmente um destino no sentido de, você pode fazer diferente, você deve fazer diferente. Mas existe uma programação herdada que ela existe. Se você acredita, se você não acredita, se você concorda, se você não concorda, ela está atuando de qualquer jeito. Paula, como que você pode ter tanta certeza? Como é que você prova pra mim, por exemplo? Vamos supor que você seja uma pessoa que fala, Paula, não acredito em destino, eu não tenho um destino, não estou ligada ao destino da minha família. Aí você entra aqui pra fazer uma sessão comigo. Aí eu vou te perguntar, que área da tua vida não está fluindo como você gostaria? Talvez no começo você vai ficar, não quero falar. Tá tudo fluindo muito bem, tá tudo ótimo. Mas vamos dizer que a gente começa a investigar um pouquinho mais, e eu te pergunto, que área da tua vida você percebe que parece ter uma trava nessa área? Tem um movimento que não vai, que não impulsiona, que não se desenvolve. Aí vamos supor que a pessoa fala, relacionamento de casal. Eu me relaciono com as pessoas, mas parece que não dura relacionamento de casal. Eu fico muito pouco tempo num relacionamento de casal. Falei, e a que você atribui isso? Eu atribuo que, aí provavelmente a pessoa ela vai trazer alguma situação mais externa, né? Eu atribuo que as mulheres não querem mais nada com nada, ou os homens não querem nada com nada. Os homens estão pulando de galho em galho, não tem homem disponível para ter compromisso, né? E etc. A maioria das vezes a gente vai colocar a situação fora da gente. Atribuir a cultura, ao governo, à economia, ao pai e à mãe, qualquer outra coisa que possa estar acontecendo. Mas aí a gente começa a investigar um pouquinho mais e fala, ok, me fale como que foi o relacionamento de casal dos teus pais. Seus pais são casados, não são? Aí vamos supor que essa pessoa diz assim pra mim, sim, eles são casados, moram juntos até hoje, tá. Legal, bacana. E como é que é, assim, a relação deles? Você percebe que eles, por exemplo, eles têm um carinho um com o outro, que eles ainda têm intimidade física? Não, meus pais não dormem no mesmo quarto há anos. Aí começa, entendeu? Não, meus pais não dormem no mesmo quarto há anos. Inclusive, minha mãe relata que eles não fazem sexo. Ou meu pai relata que eles não fazem mais sexo e tal. Aí eu falo pra essa, vamos supor que seja uma mulher. Interessante. O que você pensa disso? Eu acho que eles já deveriam ter separado. Eu acho que é um absurdo minha mãe passar por isso, ou meu pai passar por isso. Onde já se viu uma coisa dessa, não sei o quê, Aí começa a pipocar as demandas ali. Percebe? Aí, muitas vezes, essa mulher que tá nesse movimento, ela vai dizer assim pra mim. Eu pergunto pra ela, legal, e me conta de você, assim, você mora sozinha, você tem sua casa, você mora na mesma cidade que seus pais? Não, eu moro com os meus pais. Ou não, eu moro pertinho dos meus pais. Ou não, eu moro numa outra cidade, mas meus pais me ajudam financeiramente falando. Então, é uma sequência de fatos que vai mostrando que nós temos essa cola que nos gruda literalmente aos padrões mais conhecidos da nossa família, e nós vamos estar ainda mais grudados, ainda mais
com mais potência para repetir aquele padrão, quanto mais a gente discorda desse padrão. Quanto mais a gente não quer esse padrão para nós. Porque a nossa intenção determina o nosso resultado. E 99% das vezes que a gente não concorda com algo da nossa história, que a gente não concorda com algo do casamento dos nossos pais, que a gente não concorda com algo do nosso relacionamento de casal, que a gente não concorda com o outro, 99% das vezes que a gente não concorda com algo, a gente não concorda porque a gente quer mudar aquilo, a gente queria intervir naquilo, a gente queria salvar aquilo, a gente queria mediar aquilo para que aquilo fosse diferente, e isso deixa a gente olhando para trás. O que é o verdadeiro concordar? O que é o verdadeiro incluir? É quando eu consigo olhar e entender que não tinha outra forma de ser. Que não tinha como ser diferente. Que não existe, não tem como. Não. Paula, mas eu queria que eu não tivesse sido abusada. Você foi. Paula, eu queria que meu ex-namorado não tivesse me traído. Ele traiu. Paula, eu queria que eu não tivesse endometriose. Você tem endometriose. O verdadeiro perdão, e eu ganhei de presente esse termo, porque eu já acreditava nisso, mas eu nunca tinha ouvido isso com tanta clareza. Eu estava ouvindo uma palestra, como eu falei, né, eu ouvi tanto o podcast, e de repente me veio essa frase ali, num dos podcasts, que dizia o seguinte: o verdadeiro perdão é encarar a verdade. Porque o perdão não é um sentimento. O perdão não é você olhar para a pessoa e falar: ó, eu te perdoo, tá tudo bem. Não. O perdão é você olhar o fato. E isso, inclusive, é constelação familiar. Sabe o que é constelação familiar? Sabe o que é fenomenologia, que é o que está por trás da constelação familiar? É a gente olhar os fatos, reconhecer os fatos e, ok, agora o que eu faço com isso? Todos nós temos um poder, escreve isso aí, todos nós, você tem o poder, eu tenho o poder, todos nós temos o poder de dar o significado que a gente quiser. Todos nós temos o poder de extrair aprendizados preciosos de qualquer situação que possa estar acontecendo na nossa vida. O que nós não temos o poder é de mudar o passado. E enquanto eu achar que algo que aconteceu pra mim foi injusto, foi errado, não foi o certo, ou eu me arrependo de algo que eu fiz, ou eu me arrependo de algo que eu não fiz, todos os momentos em que eu não concordo com algo que me aconteceu, eu fico olhando para trás, morando no passado e repetindo o mesmo padrão. Por um movimento que é inconsciente de pertencimento. A nossa alma, ela só consegue nos ajudar a de fato impulsionar, ir para o próximo passo, a mudar o rumo, fazer aquela conversão que eu estava falando no começo da nossa live, a partir do momento que você olha para a situação e fala: ok, isso aconteceu. Tinha outra coisa para acontecer? Não! Se tivesse outra coisa para acontecer, tinha acontecido. Cara, nada poderia ter sido diferente. Não existe nada que poderia ter sido diferente, porque se pudesse ser diferente, teria sido. O tempo todo que você passa olhando para o passado, olhando para uma situação, desejando que ela fosse diferente, vou repetir várias vezes, você está dando um tiro no pé da tua liberdade. Você está fazendo isso aqui, ó. Você está ficando atrás das grades, uma corrente com o cadeado aberto. Era só soltar o cadeado, romper com a meleca e ir para frente. Só que esse processo de você incluir no teu coração, ele é um processo. Por isso que o processo é um processo. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade para poder conseguir perceber o que estava, inclusive, por trás daquilo. Porque uma pessoa que foi abusada na infância, se a gente for olhar a história familiar dela, se a gente for olhar a história de infância dela, se a gente for olhar a relação de casal dos pais dela, e se a gente for olhar os movimentos dos cuidadores dela, é quase óbvio que ela teria um abuso na família dela, na vida dela. Porque existe toda uma influência de uma história que vai provavelmente se repetir até que alguém pare esse padrão. E aí a minha pergunta para você é: você quer ser a pessoa que vai continuar reclamando, que vai continuar tentando mudar o passado, que vai continuar tentando mudar a história da tua vida, dos teus pais, que vai continuar demandando dos teus pais o que eles não podem te dar, ou você vai ser a pessoa que vai parar essa repetição de padrão? Essa é a escolha que você tem. Porém, como diz essa cartinha aqui, ó, sofrer é mais fácil que mudar. Então, o que você escolhe?
Você escolhe sofrer, continuar sofrendo, continuar no movimento de ganhos secundários de ser uma vítima, ou você prefere usar a dor de todas as histórias mais difíceis que aconteceram na tua vida como uma mola propulsora, como um combustível de missão de vida, para que você possa não só ser uma pessoa melhor, como inclusive impactar o planeta com a sua cura. Essa é a grande sacada, sabe? Impactar, até tinha tomado nota aqui, ó. A dor é o seu maior professor, é o seu maior combustível. E, na verdade, a maior virada de chave que nós podemos fazer para poder mudar de vida completamente é a gente conseguir transformar a nossa dor na nossa maior força. Aí a gente entra no título da live de novo, que agora eu já vou começar a encaminhar pra gente ir finalizando, e vocês podem colocar as dúvidas que tiverem aqui para ver se eu consigo já responder hoje ou se a gente abre outras lives com os temas que vocês trouxerem, tá? Então vamos repetir assim comigo. Incluir não significa conviver. Então, muitas vezes as pessoas confundem o que é esse incluir. Incluir é você enxergar a verdade. Assim como eu falei que o perdão é encarar a verdade, incluir é enxergar, encarar a verdade. E entender que não existia outra forma de ser a não ser aquela. Que não existia outra coisa a acontecer a não ser aquela naquele momento. E que a partir do momento que você está consciente, você pode escolher fazer diferente. Lembrando que, como eu falei lá no começo, a intenção determina o resultado. Então, olha o processo. Eu tenho uma situação muito dolorosa que está acontecendo comigo. Você pode localizar essa situação muito dolorosa que está acontecendo aí com você, tá? Ok. Localizou essa situação dolorosa? Perceba quem são os representantes dessa história. É marido? São filhos? É alguém da tua família? É alguém do seu trabalho? Essa situação dolorosa envolve quem mais? Ou é só você com você mesma? Talvez seja você, alguém falou aqui, né? Eu com a minha história. Qual é a situação mais dolorosa que está acontecendo aí? Ok, olhe para essa situação agora. Olhe com gentileza e com muito respeito, por mais que seja dolorido. Gentileza não tem nada a ver com sentir leveza, tá? Gentileza é você olhar e falar, ok, eu vou baixar as minhas barreiras agora para poder olhar para isso com calma, com presença. Tem até uma ambulância passando aqui ou uma polícia, não sei o que é. Então olhe com gentileza para essa situação que está acontecendo aí com você e reconheça a verdade sobre isso. Então você vai olhar e vai falar, ok, isso é o fato agora. Então qual é o fato agora? Você tem uma pessoa que está doente na tua família? Tua mãe está com Alzheimer? Teu pai está com uma doença degenerativa? Você está com um problema de saúde? Você acabou de ser traída? Você acabou de terminar uma relação que não estava dando certo? Você está com problema financeiro? Você está com caixa em déficit? Você está com dívidas, né? Você está com compromissos financeiros em aberto? Você tem clientes chegando que você não está dando conta? Não sei qual é a situação que está acontecendo aí para você, mas para a gente então entender isso, nós precisamos olhar com olhos bem abertos e com as nossas barreiras baixas. Essa é a verdade. Eu até peguei uma cartinha também aqui que diz, e a verdade vos libertará. Que é uma frase de Jesus tão maravilhosa, né? Então olhe para isso e diga, a verdade agora me liberta. Eu olho, encaro, reconheço e respeito a verdade agora. Por mais que eu ainda não saiba por que tudo aconteceu, por mais que eu não tenha explicações lógicas para o que está acontecendo comigo, por mais que eu não tenha explicações lógicas para perceber, entender o que aconteceu, por que aconteceu, porque eu decido, aqui junto com a Paula, num ambiente seguro, terapêutico, nessa egrégora terapêutica, eu escolho, eu decido olhar para o que está acontecendo na minha vida como um fato agora. Tenho um marido abusivo? Tenho um casamento falido, que eu não consigo ainda me desvincular? Ok, olhe para isso. Então agora você vai dizer assim, com a consciência que eu tinha, com a consciência que essa pessoa envolvida, ou essas pessoas envolvidas nessa situação tinham, não tinha como ser diferente até aqui. Com a consciência que eu tinha, com a consciência que as pessoas envolvidas nessa situação tinham,
Não tinha como ser diferente até aqui. Agora eu vejo. E veja, de olhos abertos, de coração aberto, até que você possa dizer assim: agora, consciente, guiada, além e apesar da dor, eu dou um lugar para essa história no meu coração. Além e apesar da dor, eu dou um lugar para essa história no meu coração. Essa história faz parte. Essa história faz parte. E no meu tempo presente, num processo, eu vou reconhecer os presentes escondidos nessa situação que eu ainda não me permiti receber. E através do reconhecimento desses presentes, eu vou me tornando mais forte. Eu vou me tornando mais forte. Eu vou me tornando mais capaz de seguir adiante. E a partir de agora, eu decido e escolho que essa dor será um combustível da minha jornada. Perceba como chega essa fala em você. Lembrando que, às vezes, nós precisamos sair da convivência física, que é a confusão pela qual eu dei o título dessa live. Incluir não significa conviver. Vocês percebem que nós estamos fazendo uma sessão aqui, né? Um direcionamento, essas falas que eu estou trazendo aqui para você, é um movimento que eu trabalho numa sessão individual, na sessão do grupo. Então, reconheça também, receba esse presente, tá? Incluir não significa conviver. Muitas vezes nós precisamos tirar o nosso corpo. Muitas vezes a gente precisa reconhecer humildemente que a gente não dá conta. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis e talvez mais tristes. Quando a gente olha para uma situação, a gente se percebe tão sem controle, né? Eu acho que uma das maiores dores do ser humano é estar diante de tantas coisas que a gente não pode controlar. E quando se trata do outro, a gente pode controlar ainda menos. Por isso que eu gostei muito da fala daquela mulher que eu falei, né? Que ela dizia o seguinte: a culpa é sempre minha. Para quem tá chegando agora, eu vou até repetir isso, que isso valeu muito a pena, né? Então a mulher dizia o seguinte: a culpa é sempre minha. Aí o facilitador pergunta para ela: nossa, mas isso não é pesado? Daí você não tá pegando tudo pra você? E a responsabilidade dos outros? Não, a responsabilidade dos outros é a responsabilidade dos outros. A culpa é sempre minha, isso me liberta. Porque daí eu posso fazer algo. Eu não posso fazer algo pelo outro, eu não posso mudar o outro, eu não posso gerenciar o que o outro tá pensando, sentindo, fazendo. Eu posso gerenciar o que eu estou pensando, sentindo e fazendo. Olha que libertador que é isso. Claro, o outro tem as responsabilidades, tem as culpas também. Mas se eu fico focado na culpa do outro, eu saio de mim. Tem coisas que só eu posso dizer. E às vezes a única coisa que eu posso fazer é reconhecer. Eu não dou conta. Por mais que doa, eu sinto muito, humildemente, eu me afasto, eu me retiro. E muitas vezes, gente, esse é o maior ato de dignidade, de força e de libertação que você pode fazer. E vou dizer mais, tá? É que eu não vou me aprofundar nisso aqui porque não vai dar tempo. Mas assim, tem momentos que a gente precisa parar de conviver, inclusive com os nossos pais, com parentes. Tem pessoas que às vezes a gente precisa sair da convivência. Então entenda, incluir não significa conviver. Incluir, perdoar, que nós vamos entender praticamente com a mesma coisa aqui. Um dia eu vou fazer uma live só sobre o perdão, pra gente reconhecer que o perdão ele pode ser uma arrogância. Mas nesse momento que nós estamos mais na base aqui, ó, incluir, perdoar, nós vamos sentir como? Encarar a verdade. A verdade vos libertará. Então, o que é verdade aqui? Faça sempre essa pergunta. Começou a ficar algo muito pesado aí pra você. O que é verdade aqui? O que é real disso? Qual é a minha parte nisso? Assuma sempre a responsabilidade. Gente, não existe nada que é uma via de mão única. É sempre uma via de mão dupla. Não tem, alguém abusou de você. Fisicamente falando, moralmente falando, não importa. Existe algo em você que trouxe aquilo pra tua vida. Paula, mas a pessoa era mais forte que eu, a pessoa era isso, aquilo, a pessoa que fez, e daí foi uma injustiça, etc. Ok, que essa pessoa se valeu dessa força, existe a justiça para poder resolver isso. A justiça está aqui para resolver coisas que a nossa criança machucada não pode resolver. Mas por isso que eu falo, constele. Se você não for constelar comigo, constele com alguém.
sempre esteja dentro do movimento de desenvolvimento sistêmico, gente. As leis, a observação fenomenológica da vida, a gente conseguir olhar o que está por trás daquilo, que padrão é esse que eu estou repetindo, que lealdade invisível é essa que eu estou tendo aos padrões da minha família, a pedagogia sistêmica, as memórias celulares que a minha família de origem trouxe para mim, geneticamente e espiritualmente, fazem com que muitas coisas aconteçam na nossa vida, a gente repita muitos padrões que a gente nem imaginava que estava ligado a alguma coisa da nossa família. Nós não nascemos para sofrer. Escreve no teu coração isso, escreve no teu espelho para você ler todos os dias. Você não nasceu para sofrer. Sofrer foi aprendido, foi enaltecido, principalmente nas religiões, nas religiões mesmo, acho que praticamente todas as religiões, ia falar latino-americanas, mas não. Praticamente todas as religiões colocaram o sofrimento como um ato de enobrecimento da alma, e isso não é real. O próprio Jesus falou, você nasceu para ter que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, para comer o melhor dessa terra. Nós somos seres infinitos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Se a gente é imagem e semelhança de Deus, não faz o mínimo sentido a gente viver sofrendo. Não faz o mínimo sentido a gente viver na escassez, não faz o mínimo sentido a gente ter problema financeiro. Não faz o mínimo sentido a gente viver em relações abusivas e tóxicas. Não faz. Se você está vivendo algo pesado, repetitivo na tua vida, tem boi na linha, vamos constelar, vamos olhar para o que está por debaixo disso. Eu tenho clientes que às vezes chegam para mim, eu tive uma cliente recentemente, a gente fez uma sessão, né, ela fez as vivências, inclusive, gente, quem não fez as vivências e deseja fazer, eu fiz vivências de pai, curando a relação com o pai, foi muito surreal e libertadora, vivência de relacionamentos, a vivência de relacionamentos foi incrível, quem está aqui que fez, conta aí. Vivência da mãe, curando a relação com a mãe, que foi linda, foi sublime. E por último, a vivência do dinheiro, que foi também, tipo, virada de chave, assim, sabe? E você pode comprar as 4 vivências. Eu tô chamando de quarteto mágico das vivências, tá? Mas enfim, essa cliente tinha feito algumas vivências, acho que ela fez não, ela fez todas. E aí ela pediu uma sessão pra mim. E a gente fez a sessão, a gente percebeu que o problema dela financeiro estava ligado ao relacionamento de casal. E ao mesmo tempo, ela ainda tinha um movimento de querer salvar o pai e a mãe. A mãe depressiva, o pai muito apaixonado por ela morava numa cidade diferente do pai, e o pai parecia que virava e mexia e falava, vem pra cá que a gente cuida de você, vem pra cá que a gente cuida de você. Nossos pais às vezes seduzem a gente pra gente voltar a ser criança, né? E nós liberamos isso na sessão. Então nós liberamos essa ilusão dela de que ela tinha que salvar a mãe, nós liberamos essa sedução do pai, ela conseguiu se posicionar e ao mesmo tempo nós colocamos ali algumas metas para ela, porque assim, tem coisa que a gente precisa visualizar, colocar e fazer o que tem que ser feito, né? Então nós fizemos essa virada de chave dessa criança que estava ali querendo salvar os pais, mediar o casal dos pais, mesmo adulta, né? E impulsionamos ela para uma nova visão, para uma nova ação, para uma nova realização das coisas. E ativamos essa coisa do tem que fazer o que tem que ser feito para virar a chave. Em menos de 2 semanas, não foi nem 2 semanas, 1 semana. Ela produziu praticamente 10 vezes mais que ela estava produzindo nos últimos meses. Já virou a chave, ela ia fazer um empréstimo para poder deixar tudo numa parcela só e tudo mais. Ela falou, Paula, não vou nem precisar fazer um empréstimo, eu tô produzindo tanto dinheiro aqui que eu vou fazer todos os projetos que eu falei até o final do ano com o próprio dinheiro que tá entrando. Uma sessão. Paula, você é milagreira? Não foi uma sessão também, né? Foi uma sessão mais as vivências. Por quê? Por que eu trago as vivências? Por que eu trago as lives aqui? Para vocês irem tendo um entendimento. Porque tem coisa que a constelação vai fazer por você. Mas tem coisa que só você vai poder fazer estudando, desenvolvendo a sua consciência, tá? Então, gente, para finalizar aqui, olha que linda essa frase. Um sintoma é um caminho, a cura é uma jornada. Dar a si mesmo a permissão de errar exige coragem. A sua voz é única, não se cale. E se você desejar uma ajuda mais direta, você pode me chamar. Se você desejar ajudas
que não são individualmente comigo, mas são nos movimentos que eu estou fazendo. No link da minha bio tem coisas preciosas, inclusive essa caixinha aqui. Essa caixinha aqui tem sido um grande presente para as pessoas que escolheram ter ela em casa, porque você pode ter os seus momentos de consciência com ela, você pode abrir de manhã e pegar uma cartinha de consciência. Quando você está passando por um conflito, você pode pegar 2, 4 cartinhas ali, se perceber, né? Às vezes a pessoa fala assim, Paula, eu não posso investir numa sessão agora, mas você pode investir numa caixinha de cartinhas que já vai dar um direcionamento. Tem um vídeo que eu explico como que você usa, né? Tem a formação de autoconstelação também. Então a gente está deixando disponível para vocês aí uma série de produtos mesmo, para que você possa viver a sua transformação na etapa que você está, da forma que é possível, inclusive financeiramente para você, junto comigo, se você se afina. Mas independente de você se afinar comigo para eu te tratar em alguma dessas formas, ou mesmo individualmente, ou se você se afinar com algum outro profissional, não deixe de se desenvolver, não deixe de ter ajuda. Os mentores, os facilitadores, os psicólogos, as pessoas que vão estar junto com você nessa jornada, que vão pegar a tua mão, são pessoas que vão te ajudar a ir muito mais rápido, com muito menos dor e com muito mais leveza. E é por isso que eu sou tão adepta dos processos guiados por um profissional, tá bom? Espero que tenha feito sentido aí pra vocês. Vou pedir que quem esteve comigo aqui desde o começo, ou mesmo que chegou aqui e teve um insight, escreve na live. Quando vocês escrevem, gente, vocês não têm noção do que acontece. Movimenta-se uma energia de cura no planeta. É muito bonito. Porque às vezes uma pessoa, ela vai passar por alto ali na minha live, ela vai ver o teu comentário, ela vai falar, gente, que comentário. E nisso ela vai vir assistir a live e talvez ela vai começar um processo de desenvolvimento dela só porque você fez um comentário. Então não subestime o poder de multiplicar que você tem, às vezes só de enviar uma live para alguém, de enviar um post para alguém, um post meu para alguém, ou só de escrever ali porque que valeu a pena estar comigo nessa live. Desejo um final de semana extraordinário para vocês. Contem comigo nessa jornada. Escrevam os seus temas. Lê, não sei se você está aí ainda, mas eu já coloquei aqui como se libertar das demandas de pai e mãe. Vou tomar nota disso. Provavelmente vai ser o tema da nossa próxima live de sexta-feira que vem. Tá bom? Beijos maravilhosos. Tchau, tchau.